Distorção pode ser definida como a representação errada do tamanho ou do formato do objeto projetado em meio a um registro radiográfico. A ampliação, algumas vezes, é relacionada com um fator separado, mas, como é uma distorção de tamanho, pode ser incluída na distorção do formato. Portanto, a distorção, seja de formato ou de tamanho, é uma representação errada do objeto verdadeiro. E tal como tal, isso é indesejável. Só para dar um exemplo, por exemplo, né, só para dar um exemplo bem claro para vocês, o coração, né, de 99% da população, ele fica, 2/3 deles fica do lado esquerdo. Né, ele fica centralizado na região do tórax, mas ele fica mais do lado esquerdo. Então, quando a gente vai fazer um exame, ele é mais anterior e mais esquerdado, tá? Então, quando a gente vai fazer os exames torácicos, a gente tem que colocar o paciente com a região de interesse mais próxima do filme. No caso, um raio-x torácico, ele é um raio-x para ver a região do coração também, não é só para ver os pulmões, vai ver o coração. Como ele é um órgão que está mais anterior, né? Então o paciente ele tem que ficar de costas para vocês e de frente para o aparelho, né? Já que ele é um órgão que está mais na região anterior do corpo. E quando eu quero fazer uma segunda visualização, um segundo exame, eu vou colocar o paciente de lado, na posição lateral. E como o coração está do lado esquerdo, eu tenho que colocar o paciente com o lado esquerdo mais próximo do filme, não o lado direito. Porque se eu coloco o paciente do lado direito, eu afastei o objeto, lembra da mão? Eu afastei o objeto do chassi. E quando eu afasto o objeto do chassi, ocorre a ampliação. Tá? Isso, quando ocorre a ampliação, é uma representação errada do objeto. E isso é indesejável. Aqui é uma representação bem simples do que pode acontecer, tá bom? Então, olha só. Eu tenho dois objetos. Aqui, ó. Eu tenho dois objetos, né? Como se fosse, por exemplo, eu tenho aqui um nódulo no seio e tenho um cisto no seio, por exemplo. Aí eu faço um raio-x, o feixe passa por esses dois objetos. Os dois objetos têm densidades parecidas, tá bom? E na hora da representação no chassi, nessa linha aqui, né? Nessa linha roxa, os dois objetos, como têm densidades iguais ou muito parecidas, na hora da representação da imagem no chassi, as duas estruturas vão aparecer como se fossem uma só. Tá? Isso é distorção. É a apresentação de uma imagem que não passa a verdade. Aqui uma outra, né? Mesma coisa, né? Então, ó, eu tenho dois objetos, o raio passando por elas, e na hora da leitura, né, na hora da representação disso num exame, né, em uma película, aparece como se fosse uma apenas. Entretanto, nenhuma radiografia é uma imagem exata da parte do corpo que está sendo radiografada. Isso é impossível. Por quê? Há sempre alguma ampliação ou alguma distorção, tá? Então, a gente tem que fazer um raio-x para chegar ao máximo possível daquilo que é verdade, tá? Então, a distorção, ela só pode ser minimizada e controlada. Ela sempre vai existir. Ela só deve ser minimizada. E para terminar, nós temos o efeito anódio. O efeito anódio é causado pela ligeira diferença de radiação produzida que atinge a película do lado do cátodo. Também vou deixar essas particularidades para que vocês vejam com a professora Vânia. Quanto menor a distância ao objeto filme e maior a película radiográfica, então quanto maior o tamanho do chassi, melhor vai ser notado, tá? esse efeito anódio. Essa diferença de intensidade nos indica a necessidade de posicionarmos o paciente sempre que possível com a parte menos espessa para o lado do anodo. Tá? Então a ampola tem duas extremidades, uma extremidade é uma extremidade anódica
e a outra extremidade é a extremidade catódica, tá? Então, o lado anódico ele é um lado mais fraco da ampola e o lado catódico é um lado mais forte, levando em consideração que os raios-x leem densidade. Então a gente tem que colocar a região menos densa no lado, né, da extremidade na extremidade anódica, onde está o anodo. E a região mais densa tem que estar na extremidade catódica, onde está o catodo. Tá? Eu vou passar bem rapidinho aqui, porque aqui aí já entra em umas particularidades. Eu queria só mostrar isso aqui. Então eu tenho aqui, ó, do lado de cá eu tenho o catodo, ele não tá aqui na imagem, tá bom? Mas o catodo está nessa região aqui e o anodo está nessa outra extremidade aqui. Então eu vou ter duas extremidades de um feixe de raio-x. O feixe de raio-x ele sai do aparelho em forma de leque, tá bom? Sempre vai sair assim. Então eu tenho um ponto central que seria o raio central. Tá? Então o ponto central do raio ele tem 100% de poder de penetração. Tá? Aqui, por absorção, né, de energia, tá? e por causa que os raios-x não fazem curva, né, eles refratam, né, como se fosse a luz no espelho, né, eles refratam. Esse lado aqui, ó, o lado do anodo, essa extremidade, ela perde 20% da sua capacidade de poder de penetração. E aqui por refração, né, lembra que eu disse, né, os elétrons batem aqui e vão se refratar. O que perde de 20% aqui, ganha-se na outra extremidade. Tá? Os 20% que eu estou perdendo nessa extremidade vai se somar na outra extremidade. Então eu tenho uma extremidade com 80% de poder de penetração, um centro com 100% e uma outra extremidade com 120% de poder de penetração. Então, quanto maior a estrutura que eu quero estudar, né, mais próximo dessas extremidades eu vou chegar, aonde começa a aparecer esses efeitos anódicos. Tá? Então, se eu quero fazer um raio-x de um dedo, por exemplo, é uma estruturação muito pequena. Então, ela está muito próximo do 100% aqui. Então, não tem muito sentido eu mudar o paciente de posição, colocar a parte mais espessa, porque está muito próximo do 100%. Mas quando é uma estruturação muito grande, por exemplo, vou fazer um raio-x de coluna, vou fazer um raio-x de perna, vou fazer um raio-x de fêmur, um raio-x de abdômen, por exemplo, as extremidades da imagem estarão muito próximas das extremidades anódicas, né? Da extremidade aonde? Aqui eu tenho que colocar a região menos espessa e nessa extremidade eu tenho que colocar a região mais espessa do paciente. Porque se eu inverto isso, colocando a região menos espessa aqui, o que vai acontecer com essa extremidade? Vai ficar muito escuro. Aqui, que eu coloquei o paciente errado e coloquei a região mais espessa, onde tem menos raio, aqui vai ficar branco. Então eu tenho que equilibrar. O efeito anódio ele existe para nós equilibrarmos a nossa imagem. Tá joia? Aqui eu dei os exemplos, né? Aperto de coluna torácica, fêmur, perna, antebraço. Então são raios-x de estruturações grandes, tá? Onde vai se aproximar das extremidades. E para finalizar, nós temos um exercício como sempre, né? Então façam, deixam no caderno e depois fazemos uma aula de correção. Ok? Obrigado.